Olá, sejam todos bem-vindos a esse bate-papo aqui de Direito das Sucessões. Hoje eu gostaria de comentar um caso que fez agora no mês de janeiro. E todo esse movimento, assim, eu vi algumas reportagens, né, em redes sociais mesmo, do falecimento, né, do Jô Soares, que aconteceu há 2 anos atrás, porque veio à tona essa questão do falecimento dele, porque ele iria estar fazendo aniversário, né, esse mês de janeiro. E aí veio, né, algumas reportagens e eu me deparei, né, com aquela reportagenzinha do testamento dele. Então, aqui deixando logo assim uma informação que a gente, nós brasileiros, né, como um todo, a gente não tem esse costume, esse hábito de se fazer, né, um planejamento sucessório, até mesmo um testamento, que o testamento é uma das formas de planejamento, de você se planejar, olha, após a minha morte eu gostaria que acontecesse isso. Então, primeiramente, você tem sim essa possibilidade de estar escolhendo seus herdeiros. Lógico que existem sim limites, né, para essa escolha, mas em determinados casos, que é esse que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo, que é o do Jô Soares, que não existiu limites para ele doar ou fazer a disposição de seus bens, como é que seus bens iam ser herdados após a morte dele. E aí eu queria trazer algumas observações importantes, algumas características bastante importantes para a gente entender, né, a importância de um testamento e entender realmente o que é um testamento, o que é esse instituto que muitos de nós brasileiros não utilizamos. Eu acredito que um dos motivos seja justamente por desconhecer, né? Nós mesmos na faculdade de Direito, quando a gente está ali estudando, né, Direito de Sucessões, a gente vê pouco, né? Pouca coisa se fala sobre o testamento, mas ele é muito válido, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque você diz como que é o seu testamento. Porque se você quiser deixar para uma pessoa próxima a você, mas ele não tem um parentesco direto com você, você não pode, não vai, certo? Não vai para aquela pessoa. Ou se em vida você teve uma pessoa que na sua velhice foi fundamental, se você tem filhos, os seus bens não vão para os seus pais. E se você queria deixar, poxa, eu tenho um sítio, meus pais gostam tanto, eles cuidam com tanto zelo, eles me ajudam a cuidar e eu quero sim deixar para eles. Ou eu tenho minha mãe, ela gosta muito desse carro, ou minha mãe não tem carro e eu queria deixar para ela, alguma coisa assim do tipo. Se você tiver filhos, não vai para os ascendentes, né? Então, assim, esse vídeo eu gostaria de trazer essa informação e deixar claro aqui a importância do testamento, sabe? Primeiramente, de acordo com esse caso do Jô Soares, que serve para a gente fixar melhor esse assunto do testamento que eu gostaria de trazer hoje nesse vídeo. Primeiramente, o Jô Soares, quando a gente vai se fazer um testamento, eu gostaria de começar assim. A gente tem 2 tipos de sucessão. Tem a sucessão testamentária, ou seja, a pessoa, ela quis dispor do seu patrimônio daquela forma, daquele jeito, deixar para aquelas pessoas, deixar que eu... Aqui eu sempre recomendo deixar bens individualizados, né? Não deixar cotas, 20% para um, 30% para outro, mas deixar bens individualizados que ficam até melhor e diminui as chances de um possível litígio, porque o testamento por si só, ele já é para isso, né? Para você dispor do seu patrimônio da forma que você mais quer, né, mais deseja e que gere menos conflito, porque tá ali no papel, tá registrado em cartório, no testamento público e tá ali uma escritura pública e aí vai ser obedecido aquele seu testamento se tiver, né, todas as disposições legais. Então, primeiramente, uma dúvida bastante importante: é obrigatório, necessário não, é obrigatório a presença de um advogado? Não é obrigatório. Porém, eu como advogada, venho falar que se o testamento, porque você tem que fazer com que aquele testamento seja válido, porque senão ele vai ser o quê? Invalidado, ou seja, ele vai ser desrespeitado, ele não vai ser obedecido, ou seja, ele não vai valer, né? Ele não vai valer. Então, assim, você é obrigado? Não.
É necessário? Eu acredito muito, sim. Sim, porque ele vai saber as coisas que a lei permite ou não dentro de um testamento, o que é os requisitos para um testamento ser considerado válido. Então, a questão da obrigatoriedade não é obrigatório, mas eu acredito que seja bastante necessário você ter um amparato para aquele seu testamento, depois de sua morte, não ser considerado inválido. E aí não adiantou de nada, certo? Então, assim, existe a sucessão testamentária e existe a sucessão legítima, é aquela que decorre pela lei. Lá no 1829 do nosso Código Civil, né, ele diz que quem são as pessoas chamadas a nos herdar no momento da nossa morte. Então, nós morremos e acontece o quê? Chamada para nos suceder, os nossos herdeiros. Então, tem lá discriminado quem são as pessoas que vão ser chamadas. Primeira observação importante: se você tiver filhos, os outros filhos, cônjuge ou companheiro, os outros abaixo não vão ser chamados. Se você não tiver filhos, nem cônjuge, nem companheiro, vai vir para onde? Vai vir para outro classe, que é a classe dos pais. Ou seja, que eu acabei de afirmar, se você tiver filhos, seus pais não herdam. Então, é verdade eu dizer assim, gente, eu tenho um filho, mas eu queria deixar para os meus pais. Pela lei, não vai para os seus pais. Mesmo que você esteja só um filho, vai todo para o filho. Se tiver com cônjuge também, dependendo do regime de bens, ele também vai ser chamado a suceder e vai dividir a herança aí com a filiação, né? Com os filhos daquela pessoa que faleceu. Ok. Só que esse aí é a sucessão legítima. Por quê? Porque ela decorre da lei. Mas se eu deixar um testamento, o que é que vai ser válido? Vai ser válido a última vontade da pessoa, ou seja, vai ser válido o testamento. E pode existir os dois. Eu posso ter a sucessão testamentária e pode também ter essa sucessão legítima, ou seja, a pessoa ela não abarcou todo o seu patrimônio dentro daquele testamento. É possível? É possível. E aí o que é que vai fazer? Aquele testamento vai ser validado, né? Vai ter que ser observado os requisitos legais para saber se ele é válido. Ok, se ele for válido. O que não foi incorporado pelo aquele testamento, ou seja, o testamento, vamos supor que ele não abarcou tudo, aqueles bens vão ser chamados, quem é que vai herdar? Lá vai ser chamado uma ordem de vocação hereditária do 1829, ou seja, vai ser chamado aqueles herdeiros, certo? Então, pode coexistir, sim, sucessão legítima, sucessão testamentária na morte de uma única pessoa. Mas, se existir o testamento, por isso que uma das primeiras perguntas, quando a gente vai fazer o inventário, vai se abrir o inventário, deixou o testamento? Por quê? Porque a importância maior é do testamento. É a disposição de última vontade daquela pessoa. Ela dispôs do seu patrimônio. E aqui a segunda observação importante que eu queria deixar. Gente, tem aqui o testamento. Há limites. Há limites. Eu não posso dispor, por mais que seja no testamento, se eu tiver herdeiros necessários. Herdeiros necessários. Então, assim, ok. Quem são esses herdeiros necessários? O nosso código, né, a nossa lei, ela também diz. Filhos, cônjuge e o companheiro, ou companheiro, né? E os pais, né? Os ascendentes, que são os pais. Se eu tiver alguns desses, eu já tenho o quê? Herdeiros necessários. Alerta, observação importante. Quando eu tenho esses herdeiros necessários, eu não posso dispor livremente do meu patrimônio. Por quê? Porque a lei protege. 50% do seu patrimônio, ele deve obrigatoriamente ir para esses herdeiros, ser dividido entre esses herdeiros, ok? Você pode deixar tudo para eles? Podem. 60%, 70%, não pode ser menos de 50% para esse tipo de herdeiro. Nesse caso do Jô Soares aqui que eu gostaria de comentar, é que ele dispôs livremente do seu patrimônio. Por que no testamento dele ele pôde livremente deixar para quem ele
queria, porque ele não tinha herdeiros necessários. Ele não tinha mais pai e nem mãe, né? Ele já faleceu com mais de 80 anos, então ele já tinha uma idade avançada, não tinha mais pai nem mãe. Ele não era casado e nem vivia em união estável, ele era separado já há um bom tempo. E ele não tinha filhos, ele teve um único filho nessa vida, né? Na reportagem lá dizia, ele teve um único filho, mas esse filho, ele era acometido de uma doença, infelizmente ele faleceu bem antes mesmo do próprio Jô Soares, né? Esse apresentador aí, nosso da televisão brasileira, humorista, bastante enaltecido, né? E o público gostava muito, né? Do seu talento, né? Um grande brasileiro aí. Então ele pôde sim dispor livremente do seu patrimônio. Porque às vezes você diz, ele deixou. Como foi que foi disposto aqui o testamento dele? Eu até anotei porque eu não queria assim, dar uma informação falsa. O 100% do patrimônio dele, né? Um patrimônio vasto, um patrimônio grandioso, financeiramente falando. Ele pegou 80% desse patrimônio, ele deixou para a ex-esposa dele. Então ele pegou 80% desse patrimônio, deixou lá para a ex-esposa dele, que ele foi casado há um tempo atrás. Para a última, né? Ele teve algumas outras. Para a última, ele deixou para a ex-esposa. 10% desse patrimônio, né? Então, somando aí dá 90%, 10% do patrimônio, ele pegou e deixou para uma amiga, né? Ou seja, pela nossa lei, lá no 1829, uma amiga nunca herda. Nunca herda. Vai para o Estado, mas não vai para o amigo, se não tiver aquela ordem, né? Então, pelo testamento, você pode sim fazer isso. E os outros 10%, ele deixou para 4 funcionários que trabalhavam com ele na casa dele. Então, ele pegou o restante dos 10% do patrimônio dele para ser dividido entre essas 4 pessoas que trabalhavam com ele há um bom tempo, pessoas de confiança dele, né, do convívio dele. Então, foi isso. Ele pôde, sim, dispor livremente do seu patrimônio, porque ele não tinha esses herdeiros necessários. Então, ele poderia dispor da forma que ele bem entendesse. Lógico, ele tinha, né, que ter os requisitos legais que a lei traz para um testamento ser válido, mas o patrimônio dele ele podia dispor livremente, coisa que não aconteceria se ele tivesse herdeiros necessários, que são aqueles que eu comentei aí na metade do vídeo. Então, essa informação que eu queria trazer do testamento é uma forma de você se planejar, né? Às vezes você você quer deixar para algum filho mais do que o outro, um filho trabalha com você diretamente e você disse assim, cara, eu não queria ser injusto com nenhum filho, mas esse filho, eu gostaria de deixar essa empresa, e essa empresa, ela tem um volume patrimonial, um valor financeiro maior, então como é que eu faço? Então você pode se planejar, contanto que seja obedecido, sim, aquele resguardo de 50% para os herdeiros necessários, né, para a existência desses herdeiros necessários. E aí a gente pega esses herdeiros necessários e vê quanto cada um, de acordo com aquele patrimônio, deveria receber. Então, ele não pode receber a menos, que a gente chama de legítimo individual. Eles não poderiam receber a menos. Mas você pode deixar para mais de um filho. Se você tiver filhos, você não pode, a lei não vai dar nenhum bem vai recair para seu pai, ou para sua mãe, ou para ambos. Não vai. Se querer deixar para uma avó, você querer deixar para uma pessoa que foi fundamental na sua vida, mas ela não tem nenhum laço parentesco com você, pela lei, ele não vai herdar. Aí você pode estar se utilizando. Então, eu estou aqui trazendo informações de como o testamento é bastante útil. Você dispõe, você que construiu o seu patrimônio. É lógico que tem sim os limites aí trazidos pela própria lei, mas você pode dispor, e em muitos casos dispor da melhor forma que você achar do patrimônio que você construiu. Então, né, aí a importância do testamento, eu gostaria assim de ter contribuído aí para você, né, ter um melhor entendimento do que como funciona e trazer maiores esclarecimentos aí com esse caso desse grande apresentador, né, que já nos deixou, acredito que há 2 anos atrás, e é isso. Muito obrigada por você ter acompanhado esse bate-papo.